5, 4, 3, 2... Parem! Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Salve, salve, rapaziada! Um bom sábado a todos os ouvintes da Rádio Fiscar. Iniciamos agora mais um programa Plunct Plact Zoom, o único programa com 1 hora de músicas do grande astro do rock and roll brasileiro, Raul Seixas. E como vocês sabem, em todo o programa trazemos aqui uma personalidade que teve a oportunidade de conviver um pouco ao lado do nosso querido Raulzito. E hoje no programa Plunct Plact Zoom temos uma convidada muito especial, Tânia Mena Barreto, que foi companheira de Raulzito na década de 70, qual teve a oportunidade de compor algumas músicas com ele. Raul escreveu uma música para ela, também estaremos falando aqui no programa. Temos bastante histórias bem interessantes que iremos contar, seu livro que será publicado no ano que vem. Então, Tânia, queria agradecer imensamente aqui a sua participação no programa, a atenção, a disponibilidade para a gente estar trocando essa ideia. E para começar o programa, eu queria fazer uma pergunta que é a que normalmente eu faço para todos os convidados. Como é que foi o seu primeiro encontro com Raul Seixas? Oi, Ricardo. Bom dia a todo mundo que está assistindo o programa, que está ouvindo o programa. Bom, respondendo a sua primeira pergunta, eu conheci o Raul numa festa, quer dizer, vi o Raul a primeira vez numa festa e poucos dias depois ele ficou olhando o tempo todo para o meu lado. Eu achei que era para mim, porque ele estava de óculos escuros, não dava para perceber para onde ele estava olhando, né? Mas uns poucos dias depois eu encontrei com ele na casa de um amigo, de um casal de amigos, e aí nós começamos a conversar e a conversa fluiu. E dali nós saímos e acabamos indo parar na minha casa, ele, um amigo que era empresário na época, e eu. E aí ficamos conversando lá e, bom, a partir desse dia nós ficamos juntos ao todo durante 8 anos. E, Tânia, como é que você descreveria a personalidade de Raul Seixas? A Raul era uma pessoa extremamente carismática, muito carismático e intenso, muito intenso, extremamente intenso, e muito conturbado, né? Ele sofria muito, porque era um cara que sentia muito as coisas, ele tinha uma visão das coisas muito maior ou mais além do que a grande maioria das pessoas. Era uma pessoa de muitas contradições, como ele mesmo fala no Metamorfose Ambulante, de muitas contradições, e eu acho que uma das maiores marcas do Raul, na verdade, para mim, era a intensidade dele. Extremamente intenso, extremamente bem-humorado, engraçado, muito engraçado. E também o humor dele era muito variável, né? Tava muito bem, de repente ele tava péssimo, né? Quebrando as coisas, enfim. Era uma pessoa muito difícil de se conviver, mas era um gênio, né? Mas era muito difícil de conviver. Uma pessoa maravilhosa. Apesar de tudo, era maravilhosa. Então tá aí, essa foi Tânia contando um pouco sobre o seu primeiro encontro com Raulzito e contando também um pouco sobre como que era a sua personalidade. Fique ligado aqui com a gente que continuaremos essa entrevista no próximo bloco, mas agora tocaremos 2 músicas do álbum Mata Virgem de 1968. A primeira delas, Tá Na Hora, seguida por Um Negócio É. Rádio Fiscar, escute diferente. E de volta ao programa Plunct Plact Zoom, damos continuidade à nossa entrevista. Tânia, queria que você contasse uma história
aqui pra gente no programa, pros fãs de Raulzito, pros fãs da boa música, aquela história que ficou na memória, aquela que ficou impregnada ali, muito especial. Diga lá pra gente. Olha, Ricardo, é difícil citar uma história. Foram muitas coisas. Foram muitas coisas. Tem uns flashes assim de coisas que eu me lembro que ficaram, né? Com uma pergunta que ele uma vez me fez, que eu acho que aquilo começou a mudar a minha vida, que foi a coisa certa na hora certa, dito da forma certa. Foi uma pergunta que ele me fez se eu não me sentia muito sozinha com aquele gato e aquela tartaruga que eu tinha, que eu morava sozinha na época. E eu falei, não me sinto não. Quando eu fechei a porta, que ele foi embora, eu encostei na porta e falei, será que eu não me sinto mesmo? Sabe, e aquilo realmente deu uma balançada, uma chacoalhada na minha vida. Uma outra coisa foi quando ele me perguntou que a minha irmã me influencia muito, né? Tem uma influência muito grande sobre mim. E eu estava comentando alguma coisa com ele e ele falou, foi sua irmã que falou isso? Eu falei, não, fui eu que pensei, né? Aí ele falou, então é sério. Foi uma coisa assim muito que ficou muito marcada em mim. Tânia, no álbum Mata Virgem, de 1978, você assina duas composições do álbum, que é a música Mata Virgem e a música Pagando Brabo, duas músicas que eu gosto muito e que iremos tocar depois dessa pergunta aqui no nosso programa. Queria que você comentasse um pouco dessas composições, dessas parcerias durante o tempo que você esteve com o Raul, se houve mais alguma composição, como é que eram essas composições. Diga lá um pouco pra gente. Olha, Ricardo, na verdade eu tive participação no disco inteiro, inclusive a música Judas. A ideia da música, quem falou sobre esse acordo entre Jesus e Judas fui eu, que contei isso para o Raul, que minha irmã tinha me contado, me falado sobre essa teoria de um acordo entre eles, um acordo político para que houvesse uma revolução e tal. E nós estávamos chegando na Bahia quando eu contei isso para Raul. Raul imediatamente parou o táxi, pegou o violão dele e começou a dar os primeiros acordes de Judas. E as mudanças também para blues nesse disco eu acho que Tá Na Hora, se não me engano tem uma outra que eu não estou me lembrando agora. Não, eu acho que a outra foi A Loucura de Eva, mas não foi desse disco não. Que as mudanças para blues foram minhas também. E eu tive participação em praticamente todas as músicas desse disco. Ou com pitaco, com presença, ou com uma ideia aqui, uma ideia ali. E fizemos outras músicas sim. Inclusive, há pouco tempo eu recebi o original da música Movido a Álcool por um jornalista que está escrevendo um livro sobre o Raul, Rogério Medeiros, que na garimpagem dele ele descobriu o original da música Movido a Álcool, que se chamava Buraco na Barriga. Eu nem me lembrava daquilo. Enfim, eu tive, sim, algumas composições com o Raul e ele me ensinou a compor e a soltar a voz, que eu tinha escondido minha voz já há alguns anos. Então eu tinha medo de cantar, tinha vergonha de cantar. Então ele me ensinou a soltar a voz e me ensinou a compor. Depois da minha relação com o Raul, já no final eu compus uma música que é a música que eu mais gosto minha, que se chama Viver, e muito influenciada pelo estilo do Raul, claro. Comecei enquanto nós estávamos nos separando e terminei depois. E fiz muitas outras músicas depois que ficaram num álbum, num livro de atas, né? Que me foi levado. Enquanto eu estava nos Estados Unidos, foi levado da casa da minha mãe e eu não tive mais acesso a esse caderno, onde nós compunhamos e onde eu compus também outras músicas minhas. Essas coisas minhas, algumas coisas que eu tinha de Raul ainda, foram levadas da casa da minha mãe, porque minha mãe também não se tocava dessas coisas. A pessoa havia pedido algumas coisas de Raul para colaborar com o museu, que ia ser feito em homenagem a Raul e tal, que nunca aconteceu.
E nessa, coisas que eu tinha, besteiras mesmo, que eu tinha escritos e lembrancinhas, né, que eu tinha com o Raul, passagens, telegrama, passagem de avião, essas coisas foram levadas. E eu tentei recuperar, mas não consegui. Bom, então valeu, Tânia. Tocaremos essas músicas suas no final do nosso programa. Continue aqui com a gente, que continuaremos nossa entrevista no próximo bloco. E agora tocaremos mais duas músicas do álbum Mata Virgem, de sua autoria com Raulzito. A primeira, Pagano Brabo, seguida por Mata Virgem. Rádio Fiscar, escute diferente. E de volta ao programa Plunct Plact Zoom, damos continuidade à nossa entrevista. Bom, Tânia, além dessas músicas que você compôs com Raulzito no álbum Mata Virgem, tem uma também que, para quem quiser, para o público raulseixista que ainda não conhece, pode até procurar no YouTube, que tem essa versão gravada, que é a primeira versão da música Baby, que foi gravada no álbum Abre-te Sésamo. Que é a música que ele fez para você, intitulada Tânia, que inclusive iremos tocar depois dessa pergunta. Conta um pouco sobre a história dessa música pra gente. O Raul fez essa música para mim, Tânia, que se transformou em Baby depois, o nome, e com algumas alterações também. Ele me deu de presente. E, aliás, parece que a música já tinha sido feita muitos anos antes. O Raul tinha isso, né? Ele fazia as músicas e deixava anos depois, ela viria se transformar em alguma outra música que ele gravava. E na época, o Raul ainda estava com Glória, quando nós nos conhecemos. E ele mudou o nome da música, disse que perguntaram para ele quem era Tânia, e ele falou que era uma prima. Enfim, mas eu achei muito linda aquela música. A primeira, a original, então, eu acho uma declaração de amor maravilhosa. Foi uma coisa muito, 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 muito bonita. Eu fiquei com muita raiva, na verdade, quando ele tirou o meu nome e colocou Baby. Mas teve seus motivos razoáveis, né? Entendíveis. A música Tânia, Baby, né? Ela foi feita, na verdade, baseado em histórias do Colégio Interno de Freiras que eu estudei quando era pequena. E eu contei algumas coisas pro Raul, né? E eu tinha 10 anos, na verdade. E Raul colocou 13 porque musicalmente ficaria melhor. Não tem absolutamente nada de pedofilia, como muita gente pensa. Nada a ver, nada a ver. E é uma linda declaração de amor, linda, linda, maravilhosa. Bom, essa é uma pergunta bem difícil que eu vou fazer para você agora, Tânia. Que seria quais as suas músicas preferidas de Raul Seixas? Para mim, por exemplo, cada dia eu tenho uma, depende do meu estado de espírito, mas algumas delas são as minhas preferidas, né? E eu sempre costumo fazer essa pergunta aqui pro pessoal que vem no programa. Diga duas delas aí, aliás, diga as suas músicas preferidas, que depois iremos tocar duas delas depois dessa pergunta. Olha, Ricardo, é difícil falar quais as músicas preferidas, né, do Raul. A maioria delas são muito boas, quase todas, né? É difícil dizer que não tem uma música boa do Raul. Eu acho que uma das mais lindas que ele tem é Ave Maria da Rua. É maravilhosa, aquela música é maravilhosa. Maluco Beleza é uma obra-prima, né? Metamorfose Ambulante, que é uma música que o descreve muito bem. E, enfim, tem várias, mas eu acho que talvez essas duas músicas sejam, assim, tem um destaque maior para mim. Mas ele é uma música belíssima, aquilo é um hino, né? Aquilo é um hino, realmente. Tente Outra Vez também, é uma música muito, muito, muito forte, muito impactante, né? Tem muitas músicas lindas, Raul, realmente é difícil dizer.
Então tá aí, essa foi Tânia falando um pouco das composições de Raulzito, também de suas músicas preferidas que iremos tocar mais adiante, porque agora tocaremos as versões de Baby, a primeira de 1983 e a intitulada Tânia, que Raulzito compôs especificamente para ela. Continuamos a entrevista no próximo bloco. Fique ligado aqui com a gente. Rádio Fiscar, escute diferente. E de volta ao programa Plunct Plact Zoom, damos continuidade à nossa entrevista. Tânia, você está escrevendo um livro que será publicado em 2024. Queria que você contasse um pouco para o pessoal sobre esse livro, quando que será o lançamento, onde que o pessoal pode adquiri-lo, porque é sempre bem legal a gente saber histórias novas de Raul Seixas, histórias inéditas, contadas por outras pessoas. Existem muitos livros de Raulzito, mas esse será o seu primeiro livro. E queria que você então contasse um pouco aí para essa galera. Eu escrevi um livro que deve sair agora em meados desse agora, 2024, que na verdade é uma autobiografia que conta também a minha história com Raul. Então, claro que a chave motor aí desse livro é o Raul, claro. Mas como as nossas vidas foram vidas assim, muito parecidas em determinadas coisas e muito fora dos padrões também, eu acho interessante, já que eu fui mulher do Raul, contar como foi, né, a história de uma pessoa que foi companheira do Raul, com uma vida bastante controversa, assim, bastante contraditória, né, em determinadas coisas e com muita loucura. Então, na verdade, o livro é antes, durante e depois de Raul. Ainda não sei como vai ser o lançamento, aonde vai ser, como vai ser vendido, a gente vai ver isso com a editora, né? Enfim, mas ele está saindo agora em meados de 2024, que eu acho uma época boa porque agosto é um mês dedicado a Raul, né? E vai chegar numa época bem legal esse livro. Espero que gostem. Tá aí então, para os fãs de Raul Seixas, fique ligado, o ano que vem lançamento do livro de Tânia Mena Barreto, com histórias fresquíssimas sobre sua vida com Raul Seixas, sua autobiografia, muitas histórias bacanas aí para quem gosta e quem curte Raul Seixas. Tânia, obrigado mais uma vez, continuaremos a entrevista no próximo bloco e agora tocaremos duas daquelas músicas preferidas que você disse no bloco anterior, começando por Ave Maria da Rua, seguida por Maluco Beleza. Fique aqui com a gente, Rádio Fiscar, escute diferente. E de volta ao programa Plunct Plact Zoom, damos continuidade à nossa entrevista. Tânia, para finalizar esse bate-papo, queria agradecer novamente, imensamente, essa oportunidade de trocar essa ideia com você. Não seria uma pergunta, mas eu queria que você deixasse uma mensagem especial aqui para os fãs de Raul Seixas, para os fãs da boa música. Diga lá. Ricardo, eu não sou... deixar uma mensagem assim para o público seria meio como dar um conselho. Eu não sou muito chegada a isso, não. Mas eu acho que uma mensagem que Raul deixou muito importante é tente outra vez. Porque a vida é feita de fases, de obstáculos, de desafios, de vitórias, de fracassos. Então essa mensagem é muito importante, de você não desistir, de você acreditar em você, né? Acreditar que vai dar tudo certo. E
para você ser o que você é, na verdade, não tentando agradar os outros, mas sendo o que você realmente é. Nessa música Sou o Que Sou, eu acho que é uma síntese da gente, né? De Raul, de mim, que fomos muito fiéis à nossa forma de ser. Então eu acho que vale a pena você ser o que você acredita, pagar o preço para que os seus sonhos se tornem realidades. Isso é uma frase, estou parafraseando de um autor desconhecido. Pagar o preço para tornar o que você acredita em realidade. E discernimento, né? Discernimento é uma coisa que vem com o tempo, eu acho, com vivência, com experiência. Não ser poucas pessoas privilegiadas ou muito organizadas que já têm uma educação X que facilita esse ponto, esse discernimento na vida, né? Mas a gente aprende com os erros e a gente só pode realmente aprender alguma coisa, tirar alguma coisa, extrair alguma coisa a partir do momento que você se dá, que você se joga, né, no que você acredita. E muitas vezes você pode se dar mal, mas é muito importante você tentar, é muito importante mesmo você não pecar por omissão, você não ter medo de ser o que você é. Isso não é pisar no pé do outro, não é desrespeitar o espaço do outro. Ao contrário. É você ser o que é e respeitando também a forma dos outros serem, né? Bom, e minha maior mensagem, eu acho que eu posso dar para os Raul Seixistas, não é nem um conselho ou algo parecido, é um agradecimento muito grande deles continuarem a levar o trabalho do Raul adiante e fazer com que o Raul realmente continue nessa imortalidade que ele conseguiu conquistar. Né? Isso tudo é muito graças aos Raul Seixistas, né? Então eu tiro meu chapéu para eles e é isso, eu acho que a gente tem que ser autêntico, entendeu? Não perder tempo em tentar agradar os outros, mudando a sua personalidade, mudando as suas vontades, os seus desejos, os seus sonhos em função das outras pessoas. Que foi isso um pouco que aconteceu comigo, que desde pequena eu queria ser cantora, desde pequenininha, entendeu? E me desviaram dessa coisa, achando que isso não dava dinheiro, que isso não era uma coisa. E, na verdade, eu nunca ganhei dinheiro com outras coisas. Ganhei sim, mas não o que eu queria. E acabei não fazendo o que, na verdade, eu quis fazer a minha vida inteira, que era cantar. Então é muito importante a gente correr atrás do que a gente acredita. É isso. A gente cansa, a gente para, a gente pega a respiração, fôlego e continua. É isso. Continua sempre correndo atrás do que você acredita. Valeu mais uma vez, Tânia. Então foi aí sua mensagem final da nossa entrevista. E agora tocaremos duas de suas músicas que para os fãs de Raul Seixas podem encontrar na internet, né, Tânia? Essas músicas que você me enviou o vídeo juntamente com a entrevista. Vou te mandar a música que eu citei, que é a minha música que eu mais gosto, que eu fiz quando estava me separando do Raul, né, e terminei depois, Viver. Eu vou te mandar um vídeo para você ter para você conhecer a música, que eu acho que essa música é muito boa e é muito, tem muita influência do Raul. Na verdade, a primeira estrofe dessa música eu confundi e gravei errado, né, a letra, que a letra na verdade é viver, palavra eu vou viver, sem medo de sentir o sangue percorrer dentro de mim, não vou parar traduz morrer, e viva eu hoje estar, no dia em que o sol se aproximar. E aí depois ele fala viver
palavra eu vou viver, meus medos vou sentir, sem medo de ter medo, sem fugir. Então eu gravei errado, mas eu me toquei disso muito tempo depois. É isso, eu vou te mandar o vídeo, tá? Que eu fiz na casa de uma amiga. Um beijo pra você, muito obrigada pela oportunidade e de falar aqui, por me dar voz. E é isso, continue seu trabalho, que é uma coisa que você gosta de fazer e... Realmente são duas músicas muito agradáveis de se ouvir, a sua voz é muito bonita e a gente pode identificar bastante influência do Raulzito aí nessas duas músicas que iremos tocar. A primeira delas, a versão em português de Viver, e a segunda versão em inglês, de To Live. Tânia, obrigado mais uma vez pela sua presença, agradeço imensamente esse bate-papo, a sua simpatia, a sua atenção. E vamos nessa, continuamos aí no programa Plunct Plactis 1. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Fiscar. Eu quero agradecer muito a oportunidade que você está me dando de falar, né, de contar alguma coisa sobre Raul, e eu desejo o maior sucesso para você no seu programa, na sua vida particular, na sua vida profissional. E mais uma vez, muito obrigada. Tchau e toca, Raul! Viver, palavra eu vou viver, meus medos vou sentir, sem medo de ter medo, sem fugir não vou parar. Parar traduz morrer, e viva eu hei de estar no dia em que o sol se aproximar e o albatroz soltar a sua voz, um grito de terror misto de amor a anunciar as leis que vão mudar as coisas de lugar, os reinos que virão, os velhos templos enterrar. Viver, palavra eu vou viver, meus medos vou sentir, sem medo de ter medo, sem fugir não vou parar. Aqui é meu lugar, com o dia renascer, o verbo se fez carne, o homem é verbo e o verbo é ser. Viver, palavra eu vou viver, meus medos vou sentir, sem medo de ter medo, sem fugir não vou parar. Aqui é meu lugar, com o dia renascer, o verbo se fez carne, o homem é verbo e o verbo é ser. To leave, I promise I'm gonna leave, without fear of feelings, without fear of having fears, without escape I'll never stop, 'cause stop means to die, and alive I wanna be.
the day that's an approach itself to me, and the albatross will give away his voice. When a cheer, a shout, a mixed of love, it comes just to proclaim the laws that come to change the things from their own places. The kingdoms that will come, the old Templars will put an end. To live, I promise I'm gonna live without fear of feelings. The blood flowing through inside of me, I'll never stop, 'cause here it's my place, with the day to be reborn. The verb became a flash, the man is worth the world is to be. To live, I promise I'm gonna live without fear of the feelings. The blood flowing through inside of me, I'll never stop, 'cause here it's my place, with a day to be reborn. The world became a flash, the man is world in words to be.